Rio de Janeiro, anos 60. Nascia uma das maiores estrelas de um dos programas de televisão mais assistido da época, o Telecat. Wilson brilhou em seu papel de vilão durante suas apresentações, mas na luta real por sua vida, ele não teve a menor chance. Entenda o caso. Ei mundo! Meu nome é Fabi Medeiros e sejam muito bem-vindos a este canal. O caso que eu vou contar para vocês hoje é de um astro da luta livre que invadiu as telas das TVs do Brasil inteiro nos anos 60, mas por ironia do destino, teve sua vida encerrada de modo covarde, sem conseguir levantar um dedo para se defender. Bom, convido vocês a ficarem comigo até o final desse vídeo que é tenso, mas antes eu não poderia deixar de agradecer a cada um de vocês que vem se inscrevendo no canal, engajando aqui nos comentários. É muito importante, gente. Agora somos monetizados e eu sou só alegria, só gratidão. Muito obrigada mesmo. Vou deixar as minhas redes sociais aqui na tela para quem quiser acompanhar todo o processo, né? Os agradecimentos, eu também vou fazer um ensaio, tá tudo por lá. É um conteúdo bem diferente desse aqui do YouTube. Lá vocês vão ver rios com transição de looks, tem muita dublagem, falo sobre moda. Então assim, pra quem gosta, fique à vontade para me seguir por lá também. Desde já peço o seu like, a sua inscrição, porque se você procura por casos sobrenaturais, criminais e reais, aqui nesse canal você encontra com certeza. Tem vídeo novo toda quarta e todo sábado, então se você gosta desse tipo de conteúdo, para tudo que você tá fazendo, que eu vou te contar essa história. Vem! Wilson Rosalini nasceu em 1920, em São Lourenço, Minas Gerais. Ele era um garoto carismático, filho de imigrantes italianos e cresceu na roça trabalhando com o pai. Aos 10 anos, Wilson já impressionava por conseguir fazer serviços braçais, que geralmente eram feitos por um adulto. Então ele tinha uma força além do normal considerado para uma criança. Então isso deixava as pessoas perplexas, elas ficavam admiradas com tamanha força do garoto. Aos 18 anos, o Wilson se casou com uma moça chamada Susana e o casal teve 3 filhos. Bom, infelizmente o relacionamento não deu certo, os dois se divorciaram e o Wilson então resolveu se mudar para o Rio. Lá no Rio de Janeiro ele começou a frequentar uma academia de luta em Botafogo, então ele começou a treinar, né, ali com os famosos astros do programa de TV Telecat. O Telecat, gente, era um programa em que lutadores rivais se vestiam de personagens e subiam no ringue para uma briga onde valia tudo, inclusive golpes baixos, como o famoso golpe conhecido como caipirinha humana, que era nada mais nada menos do que esfregar limão nos olhos do adversário. Bem cruel. Então assim, era uma espécie de um espetáculo com combate e encenação teatral. As lutas elas eram transmitidas pela televisão para todo o Brasil. Então assim, sempre existiam os considerados vilões e os que eram os mocinhos. E eles lutavam ali entre si, tinham os rounds. Era bem divertido, as pessoas curtiam bastante. O Telecat na época foi considerado um dos programas de maior audiência do país. Tinha gente que falava que as lutas não eram de verdade, que era tudo, né, acrobático e tudo ensaiado, e que inclusive o sangue era groselha. Mas eu não sei. Bom, dentro dessa academia tinha gente de tudo quanto era lugar do Brasil. Então vinha gente de São Paulo, de Curitiba, enfim, vários estados diferentes. E essas pessoas meio que moravam ali. Ali elas alimentavam, elas dormiam, tomavam banho, treinavam e se preparavam para as apresentações, né, do Telecat. A fantasia e o nome Verdugo já existiam quando o Wilson passou a fazer uso. Então parece que teve um outro lutador antes dele que se apresentava como Verdugo e se vestia com as roupas do Verdugo, mas por algum momento ele saiu e foi nesse momento que o Wilson entrou e assumiu então o papel de Verdugo. O Verdugo, gente, ele era presença obrigatória em todas as apresentações. Muitas vezes, inclusive, ele saía como vencedor. Então, os lutadores, quando eles sabiam que eles iam disputar com o Verdugo,
que era considerado um dos vilões, eles já ficavam assim desanimados, porque eles sabiam que eles tinham pouca ou nenhuma chance de vencer. Ele foi um dos lutadores mais famosos, considerado o mito do telecat nos anos 60 e o responsável pelo imenso sucesso do programa. Junto com outros lutadores, o Verdugo viajava o Brasil inteiro com as apresentações de telecat. E isso dava muito dinheiro, né, gente? Eram cerca de 20 lutas por mês. E ele não desanimava. Imagina, gente, você ter que bater ou apanhar 20 vezes no mês. Credo. O Wilson era um magnata mesmo. Tinha vários carros de luxo, desfilava sempre muito bem vestido, né, muito bem alinhado. E sem a máscara, ninguém desconfiava que ele era o rei do telecat. O Wilson também chegou a ter 3 churrascarias, mas acabou perdendo tudo em um negócio, porque confiou em um funcionário, né, para poder fazer esse trâmite aí da venda das churrascarias. E acabou que o funcionário pegou o dinheiro e nunca depositou na conta de Wilson. Então, foi um golpe mesmo, né, gente? O lutador ficou muito nervoso e disse que iria fazer justiça com as próprias mãos. Então, assim, é claro que ele não queria dar fim à vida do funcionário, mas queria, de fato, né, bater nele, dar uma surra, mostrar para ele, como quem diz assim, aprender a lição. Mas, enfim, a mãe dele, a dona Margarida, né, a mãe do Wilson, na época ela estava com 92 anos e ela pediu ao filho que ele esquecesse daquilo, que ele deixasse aquilo para lá e tocasse a vida dele, não se importasse mais com isso. Bom, ele resolveu então, devido ao pedido da mãe e também pela idade da mesma, acatar. E foi aí que ele desistiu de tudo isso, comprou uma chácara em São Lourenço e foi viver lá. No início dos anos 70, na cidade de Baipendi, em uma fazenda, durante uma negociação de compra e venda de porcos, Wilson se apaixonou à primeira vista pela filha do dono da fazenda, uma garota de 14 anos de idade chamada Miriam Cambraia. Wilson, na ocasião, já estava na faixa dos 50 anos. A menina tinha o sonho de casar, ter filhos, construir uma família, né? Então Wilson, certa vez, perguntou aos pais dela se podia levá-la para um passeio e os pais acabaram concedendo. No meio desse passeio, né, no meio do caminho ali, o Wilson a propôs em casamento e disse que ela tinha 2,5 km para responder se sim ou se não, que era o tempo que levaria até chegar de volta à casa da garota. Ela respondeu sim quase que instantaneamente. Os dois então se casaram, foram morar na chácara, né, do Wilson, que ele já tinha essa chácara, tiveram 3 filhos e todos os partos foram realizados pelo lutador, porque ele não admitia que outro homem tocasse a sua esposa. Juntos, os dois montaram uma loja na beira da estrada, né, ali de São Lourenço. A especialidade da casa eram os licores feitos pelo Wilson com uma receita que ele tinha aprendido com o pai. Então, assim, foi muito sucesso, as pessoas iam para lá, consumiam os licores, era um ambiente alegre, as pessoas se divertiam. Então, assim, foi realmente um grande negócio. Porém, no final dos anos 70, foi construído um desvio que dava acesso a São Lourenço, então o movimento da loja caiu bastante. Durante esse período de pouca gente frequentando a loja, apareceu um freguês oferecendo um terreno para vender em Lusiânia, uma cidade que fica a leste do estado de Goiás e cerca de 600 quilômetros de São Lourenço. Em 1983, o lutador então se mudou para Lusiânia. No terreno comprado, que era bem grande, ele construiu uma casa para morar com a esposa e os filhos, construiu também um galpão onde seria feita a fabricação dos licores, e também uma loja em formato de castelo. O Wilson costumava dizer que ele era rei 2 vezes, rei do ringue e rei dos licores. Em dezembro de 1999, Wilson chegou inclusive a se fantasiar de Papai Noel e alegrou o Natal de várias crianças. Anos depois, ele alugou o galpão que ele usava para fazer a fabricação de licores, né? O galpão ali ao lado da sua casa, para uma empresa de refrigerantes. E nessa empresa, a filha dele, a Valmíria, foi trabalhar também. Ela utilizava o carro da empresa, né, que era um Fusca,
para poder fazer as rotas ali, atender os fornecedores, enfim, coisas do trabalho. Um belo dia, um funcionário de nome Adalberto pediu o carro emprestado, né? Era uma coisa rápida, ou era para ser uma coisa rápida, porém, quando ele devolveu o carro, além de problemas mecânicos e o tanque vazio, ele também chegou super atrasado. Então a Valmíria, que já tinha compromisso, né, para fazer com o carro, de ir visitar esses fornecedores, ela ficou muito nervosa e assim o Beto a desacatou, não pediu desculpa, não foi humilde, ela ficou bem chateada e os dois então pararam de conversar. Porém, as brigas não pararam. Muito pelo contrário, só piorou. O Beto era uma pessoa bem irritada, bem nervosa. Então, assim, teve um certo dia que os dois começaram uma discussão na empresa e durante essa discussão, o Beto deu um tapa na cara da Valmíria. Bom, o negócio ficou tão feio, gente, que os outros funcionários, né, os colegas de trabalho, eles intercederam para poder separar a briga, separar aquele bate-boca. E a Valmíria, nesse momento, ela saiu caminhando para poder ir embora para casa. Mas o Beto foi atrás dela, segurou pelo braço e deu outro tapa na cara dela, gente. Nesse dia, ela foi embora para casa chorando. Ao chegar em casa, aos prantos, Wilson acaba vendo a filha, porque ele estava ali bem na frente da casa. Ele estava construindo uma casinha de brinquedos para o neto dele. Então, ele viu quando a filha entrou chorando, e muito preocupado foi atrás dela, né, para procurar saber o que aconteceu. A filha não queria contar, a Valmíria estava bem resistente, mas o pai insistiu e ela acabou contando, né, todo o ocorrido. Bom, eu imagino que não é fácil você ouvir isso. O Wilson ficou muito transtornado, ele queria realmente ir lá falar com o Beto, mas a Valmíria conseguiu tranquilizar o pai, dizendo que ela iria prestar queixa contra o Beto. Ao chegar na delegacia, ela recebeu um telefonema e era Beto, então ele começou a ameaçá-la, disse que assim que ela saísse de lá, ela seria morta. Ao chegar em casa, a Valmíria não contou nada para o pai das ameaças de Beto e seguiu, né? Passaram-se 3 dias, era manhã do dia 29 de novembro de 2000, o Wilson, ele estava ali ainda terminando de pintar a casinha, né, de brinquedos do neto, quando ele viu Beto perto da casa dele. Então, Beto veio se aproximando, ele foi andando então, né, começou a andar em direção ao Beto, com as mãos nos bolsos, tranquilo, mas antes que ele pudesse falar direito, o Beto não queria conversa. Ele sacou uma arma e atirou 5 vezes contra o lutador. Bom, depois ele saiu correndo, o gerente da loja, porque foi bem em frente ao galpão mesmo, sabe, gente? O gerente da loja e um outro funcionário, eles ouviram tudo, então foram lá para poder acudir o Wilson. E o gerente, ao invés de pegar o carro para levar o Wilson para o hospital, ele pegou o carro e foi atrás do Beto. Então, até no inquérito depois, né, a polícia explicou que esse gerente, ele foi o responsável, sim, por dar cobertura para a fuga do Beto. Os funcionários da empresa correram para avisar Miriam e ela, ao saber, foi direto para o galpão para poder tentar socorrer o marido. Enquanto isso, os funcionários foram pedir ajuda. Ao chegar no hospital, Wilson ainda verbalizava e pedia calma à esposa. Não é fácil, gente. Ele ficou 12 dias internado, lutou muito, mas infelizmente ele não resistiu. O gerente da empresa de refrigerantes, Jack Flauzino Dias, foi indiciado por ajudar na fuga de Beto e conseguiu responder ao processo em liberdade. Já Beto conseguiu fugir e somente no dia 29 de outubro de 2020, ou seja, 20 anos após o crime, a polícia finalmente conseguiu capturar o meliante e ele então foi preso. Beto estava na época morando em Gurupi, cidade do estado do Tocantins, onde trabalhava como pedreiro. Ao ser preso, Beto confessou o crime, mas alegou legítima defesa. Porém, ele foi desmentido por testemunhas. Até onde eu encontrei, ele continua preso e irá a júri popular. Porém, eu não encontrei a data certinha.
A viúva do lutador, Miriam Cambraia, ela disse que o Wilson sempre foi um marido, um pai, um homem exemplar, que a idade nunca foi um empecilho para os dois e que eles viveram 30 anos juntos maravilhosamente bem. O Wilson fez sucesso nos rings e na TV, ganhou bastante dinheiro e nunca fez mal de fato a ninguém, mas teve o azar de cruzar o caminho de um homem covarde e impiedoso. Essa luta, o Wilson só perdeu porque nunca teve a chance de vencê-la. Bom, esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, porque tem vídeo novo toda quarta e sábado. Deixem aqui nos comentários se vocês já conheciam essa história, se souberem de mais alguma informação que eu acabei esquecendo de citar, por favor, eu vou gostar bastante de saber. Bom, então é isso. A gente se vê então num próximo vídeo. Fui!